Estamos de volta com o Jornal da Hora na TV e o nosso convidado é o cientista político Alcindo Gonçalves e vamos falar sobre pesquisas eleitorais, tema sobre o qual o Alcindo é um especialista. Olá, Alcindo, um grande prazer recebê-lo. É um prazer. Bem, Alcindo, essa grande virada na corrida presidencial com a disparada de Dilma e queda do candidato tucano José Serra, tem muita gente, principalmente eleitor do Serra, que não está acreditando, dizendo que as pesquisas são manipuladas. Como é que você explica essa mudança? O povo que não sabia, o povo que eu digo é a grande massa da população que não sabia que a Dilma era a candidata do Lula e agora sabe, seria esse o principal motivo da subida da Dilma? Ah, com certeza. O fenômeno Dilma, a ascensão da Dilma, era algo previsível. A mim não surpreendeu. Na medida em que nós estamos com um governo que tem uma avaliação da ordem de 80% ou mais de 80% de ótimo e bom, que é o caso do governo Lula, é absolutamente natural que essa aprovação do presidente repasse para a sua candidata. Na medida em que o processo eleitoral se instalou de fato, que as pessoas tomaram contato com essa realidade, começaram a escolher o seu candidato, e o presidente Lula se colocou claramente identificando a Dilma como a sua candidata, mais ainda com o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, o crescimento da Dilma foi irresistível, tá certo? E, em paralelo, eu acho também a candidatura do José Serra, dos tucanos, cometeu alguns erros estratégicos de condução, de colocação e tal, e que ajudou ainda mais ao crescimento da candidatura a Dilma. Agora, por mais que a campanha do Serra acertasse, seria difícil impedir essa subida da Dilma, não? Com um governante bem avaliado, mostra a história política recente, faz o sucessor. Exatamente. Você conheceu um teorema já da ciência política moderna, que um governante bem avaliado se reelege ou elege o sucessor. Porque o Serra, na fase pré-campanha eleitoral, fez as coisas direitinho. Costurou alianças com... né? Agora, durante o processo eleitoral, eu acho que tem uma pré-campanha onde ele foi muito bem. Articulou bem, fez as alianças corretas, etc. Agora, na fase mesmo de campanha, a escolha do vice foi complicadíssima, foi atrapalhada, a própria postura, o discurso, a falta de um projeto, de um programa, até de um grau de politização maior do seu discurso. Eu acho que durante a campanha, agora nesses meses, dessa rodada final, é que a coisa complicou para o Serra. O pré-campanha ele foi muito bem, fez certinho a lição de casa. Mas a grande surpresa, para mim, Alcindo, é o fato do Serra estar perdendo hoje, segundo as pesquisas, é claro, segundo as pesquisas, está perdendo em São Paulo e entre os mais ricos. Para mim, esses dois fatores, para mim, são surpreendentes. Como explicar isso? O eleitor está sendo bastante pragmático, porque a aprovação do Lula é ampla, geral e restrita. Em todas as faixas. Em todas as faixas. Um pouquinho mais numa, um pouquinho... Mas com pequenas variações. Ou seja, os ricos apoiam, o governo Lula estão satisfeitos, os mais escolarizados, o eleitorado de São Paulo... E, portanto, na hora da decisão, isso pesa muito, tá certo? E, evidentemente, esse cenário que vem acontecendo nas últimas semanas, de que o Brasil inteiro assiste, não só pelas pesquisas, mas por todo o quadro que está desenhado aí, uma ascensão da Dilma, uma queda do Serra, isso vai, de uma certa maneira, arrefecendo o ânimo dos apoiadores do Serra e dando um gás adicional para a campanha da Dilma, que é isso que está acontecendo. Bom, Alcindo, o que a gente pode concluir hoje, nesse momento, salvo imprevistos, e a vida é feita de imprevistos, do imponderável, se as eleições fossem hoje, a gente poderia dizer que a Dilma seria eleita no primeiro turno em Brasília para a sucessão do Lula e o Alckmin seria eleito também no primeiro turno para a sucessão do Serra e agora do Goldman, que está no poder, não? Eu diria que o quadro cada vez está mais decidido, porque a Dilma cresce e o Serra cai. Mas existe sempre um imponderável, né? No governo do Estado, a situação, o Alckmin vem numa constante e o Mercadante numa ascendente, embora a diferença seja muito grande. Então, o cenário hoje é um cenário de vitória, de solução nas duas eleições no primeiro turno. Eu gostaria que você explicasse também ao telespectador, Alcindo,
como são feitas as pesquisas, não é? Porque tem muito telespectador que não acredita em pesquisa. Eu queria saber, cientificamente, como é que funciona a realização da pesquisa? Olha, Edson, o pesquisa, como você bem disse, é algo científico, é baseado em estatística, não é um achismo. O segredo de uma pesquisa está numa amostra bem construída, ou seja, ela é uma parte da população que é pesquisada que é capaz de representar o conjunto do eleitorado. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma pesquisa em Santos, nós queremos ter a opinião dos santistas, nós vamos fazer aí 800, 1000 entrevistas. Como é que nós vamos buscar essas entrevistas? Nós vamos buscar uma amostra que represente proporcionalmente a população de cada bairro da cidade. E mais, quando nós fizemos pesquisa eleitoral no Instituto de Pesquisa da Tribuna, que eu sou o coordenador, no IPAT, os pesquisadores vão com uma cota de homens e mulheres proporcional à população eleitora. Só entrevistam eleitores que moram em Santos, ou melhor, que são, não só moram em Santos, mas são eleitores em Santos. E nós fazemos um ajuste dessa amostra por faixa etária, de acordo com o perfil dos eleitores de Santos. Então, o bairro mais populoso de Santos, que é Aparecida, e Imbaré, que são os dois bairros mais populosos, é lá que nós vamos fazer um número maior de entrevistas. De tal maneira que esses 1000 entrevistas, elas proporcionalmente, em números percentuais, vão representar com exatidão, uma fotografia reduzida, o conjunto da população. Ou seja, a pesquisa é correta, o que pode acontecer é uma mudança do eleitorado no decorrer do processo. Grandes viradas acontecem na história, não só do Brasil, como de outros países, mas em função da vontade do eleitorado, não que a pesquisa estava errada. Exatamente. A pesquisa ela tem uma margem de erro, que é proclamada, que é anunciada, que é calculada, mas, além disso, num processo eleitoral, a história mostra, recente, inclusive, grandes transformações nos últimos dias. Mas isso é a vontade do eleitor. Quer dizer, a pesquisa ela é feita às vezes uma semana, 10, 15 dias antes, e o resultado pode ser totalmente diferente. Há inúmeros casos, eleição municipal passada aqui, 2008, a mudança que houve no Guarujá, que aconteceu nos últimos dias da campanha, por exemplo. Isso acontece. Alcindo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer tê-lo recebido. O prazer foi meu. A gente volta já já.